Por favor, você que está aí com a sua Bíblia, livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 em diante. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. Amém. Amém. 2 Reis 7, 3. Quem achou? Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército, como cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando as tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda e pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. E as sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. Amém? Feche teus olhos. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de te adorar. E aqui, meu Deus, vamos meditar na tua palavra. Que teu Espírito venha mais uma vez nos trazer o entendimento que nós precisamos, para que diante da tua palavra possamos viver, contemplar as tuas promessas na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Esse também é um episódio conhecido aqui do Antigo Testamento, mas até para nos lembrar, ou para quem não conhece, vamos contextualizar. Durante boa parte da história de Israel, e principalmente quando ela se estabeleceu como um reino, ela sofria sempre muitos ataques, né? Porque o povo de Deus também, de vez em quando, tem umas pelejas. Amém? Muitos ataques. E Israel sempre, para mostrar que Deus era Deus de Israel, ela sempre era uma desvantagem. Israel, ela tinha o menor exército, era o menor povo, mas eles tinham o maior Deus, que é o nosso Deus. E muitas das estratégias militares contra Israel se dava a partir de cercos. As cidades antes, elas tinham as suas muralhas, que eram a proteção, e aqueles exércitos maiores chegavam e ficavam em pontos estratégicos ali e cercavam a cidade. E era uma estratégia de se vencer aquele reino pelo cansaço e pela fome. O exército dos arameus, que foi aqui o inimigo da vez,
Ele não deixava mais passar nenhum alimento para Israel. O que é que aconteceu? Já se passavam dias e meses ali e tinha pessoas já morrendo de fome na cidade. Já estavam, desculpa a expressão, mas já estavam comendo até, estavam vendendo na feira até cocô de pombo para se alimentar. Estavam comendo cabeça de jumento. A coisa estava cada vez mais insustentável. E aí, de uma forma extraordinária, Deus mais uma vez mostra o seu poder. Ele manifesta o seu poder como Ele sempre gosta de fazer, em circunstâncias improváveis e muitas vezes também usando de pessoas improváveis. E aqui foram esses 4 homens leprosos. Vale lembrar o que essa condição implicava aqui nesse tempo. Quem tinha essa doença, lepra, aqui, ele era automaticamente, ele era separado de estar na cidade, ele era tido como uma pessoa impura, não podia entrar na cidade, e viviam ali, às vezes em pequenos redutos, dependendo da caridade e da misericórdia das pessoas. Então veja só, se já estava ruim para eles antes, imagine para eles aqui agora, nesse momento. Na cidade eles já não entravam, eles estavam ali naquele meio, entre a cidade e o acampamento dos inimigos. E nessa história, o que é que ocorre aqui? Eles começam a pensar, rapaz, a coisa aqui está difícil. Se a gente for entrar na cidade, leproso, vão matar a gente. Se a gente ficar aqui parado, vai morrer de fome do mesmo jeito. Vamos nos entregar para os inimigos, está mais perto, está mais fácil, não tem muralha, vamos nos entregar. Se matarem a gente, foi. E o que acontece, amados, diante dessa decisão, nós vemos a mão de Deus agindo de uma forma, sabe, tremenda e sobrenatural. Sabe, amados, quantos aqui creem que Deus tem sempre coisas boas e maravilhosas para a nossa vida? Ele tem. Ele tem. Agora, uma das coisas que a gente precisa aprender é que diante das condições mais difíceis e complicadas, a gente precisa não esquecer disso. Porque nós somos muito, mas muito influenciados pelas situações que estão à nossa volta. E aqui nessa noite, 4 pessoas improváveis mostraram, ainda que atitudes assim que, meu Deus, mas mostraram que se dependendo do que a gente faça em momentos de dificuldade, dependendo das nossas ações em momentos desfavoráveis, nós podemos provocar um milagre de Deus. Amém, amados? E a gente vai aprender aqui, pastor, como é que a gente então começa a provocar um milagre de Deus na nossa vida? A primeira coisa é a gente parar de se conformar. Sabe? Tudo começa quando a gente fica inquieto. Quando a gente sabe, irmã, a gente desperta. Peraí, que vida é essa que eu estou vivendo? Aqueles homens ali já viviam naturalmente marginalizados. E agora estavam sem nenhum tipo de recurso. E eles começam a falar, mas se a gente, por que a gente tem que ficar aqui esperando a morte? Começa assim, ei, por que a gente tem que ficar aqui esperando a morte? Seria esse o nosso destino? Será que a gente nasceu, foi para isso? Para se acabar aqui, com pessoas doentes, miseráveis? Será que a gente vai ter que ficar aqui esperando a morte? Meu irmão, minha irmã, um milagre começa a surgir na nossa vida quando a gente começa a se indignar com a nossa situação do momento. Se você vive um momento desfavorável, desconfortável, isso precisa te incomodar ao ponto de você reconhecer isso. Quem está entendendo isso aqui? Reconhecer. Pastor, a vida que eu estou tendo aqui não está boa não. Não sinto que seja isso que Deus queira para mim. E eu vou fazer o quê? Vou ficar parado? Deus agirá. Deus vai...
Deus agirá. Deus age, irmãos. Mas Deus, Ele costuma responder às nossas atitudes de fé. Então, a inconformidade é o que Paulo diz lá em Romanos 12, 2. Que é que ele diz o quê? Não se amoldem ao padrão desse mundo, ou não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Começa na nossa cabeça. Quantas vezes a gente não já ouviu por aí pessoas falarem assim: ah não, para mim já tenho isso certo, eu nasci foi para sofrer mesmo. Você ouviu alguém falar isso? Já pensou quando a gente fala isso? Botar na cabeça que nasceu, Rutinha, para sofrer? Ah, eu já nasci. Não, comece aqui. Ei, meu irmão, minha irmã, só para lembrar, você é filho e filha de Deus. Se a gente nasceu, se Deus nos permitiu chegar a esse mundo, é porque há um propósito tremendo e poderoso para a nossa vida. Independente da forma que a gente chegou. Ei, Deus planejou você. Deus planejou você. Então a gente não pode se conformar com isso. Aí pronto, pastor, eu sou uma pessoa inconformada, eu não quero essa vida para mim, eu quero viver, é isso mesmo, eu quero mudar, tal. Mas aí tem que passar para a fase 2. Porque não adianta você só reconhecer o que está errado, você reconhecer que realmente não é isso que Deus tem para você. Não adianta só reconhecer. Aí vem o ponto-chave. Tem que ter o quê? A iniciativa. O movimento. É o passo da fé. Foi o que os homens disseram. A gente está revoltado. Ah, é isso mesmo, vamos ficar aqui? Não. Vamos nos entregar lá para os arameus. Vamos lá. A gente se entrega. Se a gente ficar de prisioneiro, está no lucro, porque dão comidinha para nós. E se a gente morrer, morreu. Mas vamos na direção ali do acampamento dos arameus. Amados, e essa iniciativa fez algo extraordinário. Era comum, inclusive, até estatutário na lei, que quem era leproso tinha que ter nas suas vestes, coisas de metal, sineta, coisas que fizessem barulho, para que quem escutasse de longe já soubesse: lá vem um leproso ali, e a pessoa se afastasse dele. Não tem aqueles boi do interior que tem aquele sininho? Olha, os bois estão vindo aí. Os leprosos andavam cheios daquilo ali. Então, diz que quando eles começaram a se movimentar ao anoitecer, Deus fez uma espécie de amplificação de som. Eu acho que Ele botou um amplificador potente do céu ali e aumentou bem o volume, porque o exército arameu, quando escutou aqueles 4 leprosos caminhando, fazendo aquele barulho, chega, Israel alugou um exército. Israel alugou o exército dos egípcios. Estamos fritos. O pessoal está vindo aí de voadora, de tanque, de nave espacial. Está vindo todo mundo para cima da gente. Foi o que eles ouviram, um barulho. E eram só os 4 leprosos caminhando. E Deus fez amplificar esse som. A palavra diz que Deus fez ouvir um grande ruído. E eles ficaram com tanto medo que deixaram até as percatas japonesas saíram correndo como estava. Quando os leprosos chegou lá com a mão, nós não rendemos. Cadê o povo? Todo mundo tinha partido. E Deus fez um milagre por conta de uma iniciativa, de uma movimentação. Sabia que existem milagres na nossa vida que estão na dependência de uma atitude nossa? A gente quer que o milagre aconteça, mas ele só vai acontecer se a gente se movimentar. Se a gente sair desse lugar de conforto. Olhe, o natural é com a gente, o sobrenatural é com Deus. O milagre é Ele que faz, mas diante da nossa atitude. Tanta gente que está aí, mas não tem essa iniciativa, seja por medo, por dúvidas, e não faz. Ela tem consciência que não é o que ela passa, não é o que é para ela passar.
Mas está faltando o principal, Manu, a atitude. A atitude. E a palavra de Deus é recheada de exemplos assim, que Deus se movimentou como uma resposta à movimentação de alguém. Talvez o exemplo mais famoso, a mulher do fluxo de sangue. Tem que falar nela. Essa mulher merece uma medalha mesmo. 12 anos com hemorragia. O que ela tinha de dinheiro gastou com o médico e não ficava boa. Um dia alguém da igreja da Coroa do Meio passou lá e falou de Jesus para ela. E disse assim: irmã, Jesus Cristo, Ele está curando o povo aí. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ela guardou isso no coração. Quando ela soube que Jesus ia passar lá, ela ficou assim: eu vou ficar aqui orando, porque eu tenho fé em Deus de Jesus vir na minha casa me curar. Vou ficar aqui orando. Foi isso que ela fez, irmão? Ela saiu de casa fraca, quase sem sangue, com risco de ser apedrejada, porque mulher menstruada era considerada impura segundo a lei, tinha que ficar em casa se resguardando. Ela correu risco. O texto diz que ela saiu dizendo assim: se eu pelo menos topar na roupa dele, eu vou ficar boa. Se eu conseguir, não vai precisar nem eu falar, nem dizer Jesus, se eu pelo menos encostar, irmão Roberto, se eu conseguir topar, eu vou ficar boa. Irmãos, isso foi tão forte que foi exatamente isso que aconteceu. Ela tocou nas vestes de Jesus, se imprensando ali no meio de todo mundo. O texto diz que ela imediatamente foi curada. Jesus se espantou. O que foi isso? O que foi, Jesus? Tocaram em mim. Como assim tocaram no Senhor? Está todo mundo empurrando o Senhor. Mas foi diferente, porque saiu virtude de mim, saiu poder de mim. Ei, o poder de Deus se manifesta através de atitudes de fé. E foi isso que aconteceu. E Deus fez isso. E olha a situação. Aí foi aquela festa, os leprosos comeram. Eu acho que tinha churrasco, tinha tudo lá, comida à vontade. E tinha ouro, prata. E na lambança, bora esconder, bora esconder. Tem gente que é assim, né? Quando Deus começa a abençoar, né? O pessoal da Coroa do Meio não, né? Mas começa, é tudo meu, Ítia, glória. E aí de repente, eu vou dar uma, digo eu aqui, o Espírito Santo apertou um botãozinho assim, aí começou um a olhar para o outro: rapaz, o que a gente está fazendo não é certo não. Eles lembraram que tinha uma cidade passando fome. Uma cidade, escute, que rejeitou eles. Eles poderiam dizer: aquele povo que nunca quis saber de nós, nada, deixa eles morrerem lá, a gente vai ficar por aqui. Não é certo o que a gente está fazendo. Esse é um dia de boas notícias. A gente precisa dar uma boa notícia lá para o povo. Vamos falar que o acampamento está desocupado, que aqui tem comida, que aqui tem o que o povo precisa. E eles foram lá. E esse milagre, ele tomou uma proporção ainda maior, alcançando a vida de outras pessoas. Você quer provocar milagre de Deus na sua vida? Pense que esse milagre também será para alcançar quem está perto de você. Esse era o plano do Senhor. Deus, para salvar uma cidade, usou 4 pessoas doentes, família leprosa, mas que tiveram, por conta de uma atitude que eles tomaram, Deus manifestou o seu poder através da vida deles. Escute, eu acho que por mais lutas que a gente esteja passando, eu acho que a gente está melhor que aqueles 4 leprosos. Não estamos não? Estamos bem melhor que eles. E que tal então se a gente aproveitar dessa condição e colocar no nosso coração assim: Senhor, os tempos estão difíceis, a luta tem sido grande, eu estou enxergando que tem determinadas coisas na minha vida que não vêm da parte do Senhor. Então, Senhor, me dê coragem,
me dê fé suficiente para que eu possa me movimentar. Porque o que o Senhor está falando comigo nessa noite é quando eu me movimento em fé na tua direção, o seu poder vem sobre a minha vida. Eu quero dizer que o poder de Deus vem sobre a nossa vida. Quando a gente crê nesse Deus, quando a gente sai da acomodação, quando a gente encara o improvável, e eu repito isso, Deus opera no sobrenatural. Amém, amados? Quem recebe essa palavra? Você fica em pé no seu lugar comigo, por favor. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Cante você agora. Posso crer? Posso crer. Aonde? Vai acontecer. Posso ver? Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim. Cante isso. Sendo liberadas sobre mim. Quem crê, declara ao Senhor: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos e te glorificamos, te agradecemos pela tua palavra, Deus. Eu bem sei que teu Espírito Santo se faz presente nesse lugar e fala a cada coração que crê. Senhor, meu Deus, passamos por situações, por circunstâncias, muitas vezes que nos oprimem, que nos sufocam, e no nosso primeiro entendimento não vemos saída. Mas quando nós nos voltamos para Ti, o Senhor nos mostra, Pai, a saída, que começa com a não acomodação diante da situação, com a não conformidade com essa circunstância, e diante dessa clareza, pela fé, com confiança, com esperança e na dependência do Senhor, nós nos movimentamos, Pai, cada passo guiado pela Tua direção. Assim como o Senhor usou essas 4 pessoas improváveis, Pai, para fazer milagres onde através deles uma cidade fosse alcançada. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, aumenta a nossa fé, nos dá coragem, ousadia e um entendimento que é na dependência do Senhor que os milagres vão acontecer. Cada ação de fé dos teus filhos manifesta o teu poder, Senhor. Que haja esse entendimento. E sim, Pai, o Senhor é aquele que sonda os nossos corações e sabe que quando o milagre vier, quando o milagre chegar, ele não vai parar em nós. O milagre não vai parar em mim. O milagre não vai parar na vida do meu irmão, mas esse milagre vai alcançar quem estiver à sua volta. Porque é assim que o Senhor trabalha. A visão do Senhor é maior do que a nossa.
Meu Deus, eu creio em nome de Jesus que Teu Espírito Santo está fazendo algo muito especial aqui nessa noite. Está derrubando a dúvida, está derrubando o medo, está, meu Deus, dando a direção, para que, meu Deus, o Senhor, meu Deus, revele a Tua vontade, revele o Teu poder, Senhor, e faça o sobrenatural diante das atitudes aqui de cada um de nós. Nós cremos no agir do Senhor, meu Deus. Por isso já te agradecemos. E eu peço a tua bênção sobre cada vida aqui nessa noite. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Aleluia!